boa tarde. O tema escolhido pelo nosso grupo foram os tricotecenos. O grupo é composto por Ana Júlia, Bruna, Gabriela, Lucas, Maria Letícia e Thaís. As micotoxinas são formadas por anéis tricotecanos que apresentam dupla ligação entre os carbonos 9 e 10 e um grupamento epóxido nas posições 12 e 13. Existem cerca de 190 estruturas de tricotecenos. Os átomos de carbonos ligados a um grupo hidroxila, acetil ou cetônico podem sofrer reações químicas características desses grupamentos. Existem já estudos que detectaram a presença dessas substâncias em alimentos. As micotoxinas são produzidas por diversos gêneros de fungos. Existem muitos desses compostos na natureza, contudo, menos de 10 foram detectados a partir da contaminação natural em alimentos. E aqui estão alguns citados, alguns exemplos. Os tricotecenos inibem a síntese de proteína de RNA e DNA e acarretam efeitos imunossupressores e hemorrágicos. Eles possuem efeito tóxico devido ao anel epóxido, pois quando retirados, tem estudos que comprovam que foi observado que de fato perde esse poder de toxicidade quando são retirados esses anéis. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a toxicocinética dos tricotecenos, falando seus aspectos de absorção, distribuição, biotransformação, acúmulo e excreção. Bom, sobre os aspectos de absorção. Os tricotecenos, eles são solúveis em álcool, acetona, acetato de etila e cloroformo, mas são pouco solúveis em água. Eles possuem uma fácil e rápida absorção pelo trato gastrointestinal em animais e são compostos são muito estáveis, tanto durante o armazenamento e moagem, como também no cozimento. Então, sendo micotoxinas que não são facilmente degradadas em altas temperaturas. Sobre a sua distribuição. A distribuição dos tricotecenos, ela ocorre no organismo de uma forma muito homogênea, sem depósitos no tecido adiposo. A biotransformação dos tricotecenos, ela pode ocorrer através da desipoxidação ou pela conjugação com outro composto, como no caso do ácido glicurônico. Então, os tricotecenos, eles podem ser metabolizados no trato intestinal para dar origem a um outro metabólico, que pode ser até menos tóxico. Eles se acumulam nas células que revestem o trato gastrointestinal, na pele, nos linfóides e nos eritroides. E sua ação tóxica resulta numa necrose extensa da mucosa oral e da pele em contato com a toxina. Quanto à excreção, eles são encontrados nas fezes, ou por deficiência na absorção do trato gastrointestinal, ou por excreção na via biliar. São excretados também no leite e na urina, na forma conjugada com o ácido glicurônico. Em relação aos alimentos que é mais frequente encontrar essas substâncias, temos os grãos, que podem ser usados tanto para o consumo para alimentação humana, quanto para a produção de ração animal. Os cereais, o que torna comum a presença em cervejas. Inclusive, um dos estudos que a gente usou para montar esse material era baseado em cervejas que contêm essa substância, pois é usada a cevada como matéria-prima para a produção, Então, em algumas cervejas pode sim ser encontrado. Em oleaginosas também é bem comum. E em produtos de origem animal. Pode ocorrer resíduo tecidual dessas micotoxinas, porque acaba que o animal ingere uma ração que pode estar contaminada por grãos que possuem essa substância, então acaba ficando, sim, resquícios em produtos de origem animal. Agora vamos falar um pouco sobre toxicodinâmica e efeitos clínicos do tricoteceno. O principal efeito tóxico observado em humanos é a inibição da síntese proteica de DNA e RNA, que acarreta efeitos imunossupressores e hemorrágicos. Tem sido levantada a hipótese de que a toxina T2 e o DAS estariam associados à doença à leuquia tóxica alimentar. Os sintomas da doença incluem inflamação da pele, vômitos e danos aos tecidos hepáticos. O fungo Stachybotrys atra possui tricotecenos macrolíticos e ocorrem nos fenos mofados, causando hemosiderose, ou seja, o depósito de hemosiderina ou ferro coloidal no pulmão, que é insolúvel em água e só ocorre em estados mórbidos em excesso no organismo. Nos agricultores que manipulam esse feno,
causam hemorragias nasais e traqueais por pneumonia hemorrágica. Esse fungo degrada material rico em celulose, como feno, e se mantém em lugares úmidos. Principais efeitos tóxicos em animais. Como a inibição da síntese proteica, isso afeta células em rápida divisão, como aquelas do trato gastrointestinal, pele e tecidos linfóides e eritroides. Agem sobre as aminas biogênicas do cérebro, o que causa recusa de alimentação. Possuem potente ação irritante local, tanto na mucosa quanto na pele. Tem atividade teratogênica, a qual já foi demonstrada em camundongos. Outros sintomas causados são vômitos, redução do ganho de peso, hemorragias, necrose de epiderme, redução da produção de ovos, interferência no sistema imunológico e morte. Nessa imagem, a gente ilustra alguns sintomas causados pelos tricotecenos em relação a determinados animais, como suínos, aves, peixes e bovinos. Iremos falar agora sobre o mecanismo de ação dos tricotecenos. A maioria dos estudos encontrados foi a respeito do mecanismo de ação em animais. Neles, o tricoteceno causa um decréscimo transitório dos níveis de hemoglobina por necrose do tecido hematopoético, inibem a rápida proliferação de células do sistema imune por necrose do tecido linfóide, determinando assim uma menor resposta na formação de anticorpos, causam necrose da mucosa oral e fazem com que haja formação de peróxidos a partir dos lipídios, diminuindo assim a concentração de vitamina E nas aves. E com isso acarreta diversos prejuízos à saúde dos animais. Os efeitos clínicos causados pela contaminação de tricotecenos em humanos são diversos. Dentre eles se destacam dores abdominais, dores de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, entre outros. Embora sejam diversos os efeitos encontrados, os tricotecenos não apresentam evidências carcinogênicas em humanos, mas é conhecido o mecanismo carcinogênico em animais experimentais. Nos Estados Unidos, a recomendação pela FDA, que é a agência federal responsável pela administração de alimentos e medicamentos, é de que níveis máximos de tricotecenos em alimentos não devam ultrapassar 1.000 microgramas por quilo. Agora vamos falar um pouco sobre a ocorrência dos tricotecenos nos alimentos. Sua formação ocorre sob condições de alta umidade e temperaturas entre 6 e 24 graus Celsius, e devido à sua estabilidade, podem permanecer nos alimentos por um longo período de tempo, causando efeitos adversos à saúde. A exposição ocorre de maneira generalizada em países de clima temperado com cultivo prioritário de trigo, que é um substrato importante para os fungos que produzem os tricotecenos, que também aparecem como contaminantes naturais em outros grãos e cereais, como cevada, aveia, milho, arroz e os seus produtos derivados, como pão, malte e cerveja, como já foi dito anteriormente. Sobre as formas de controle, existem 3 estratégias para evitar a possível presença de tricotecenos em alimentos. Uma delas é a prevenção da contaminação do cultivo das plantas ou pré-colheita. Outras são os cuidados a serem tomados no armazenamento dos grãos. E, por último, a descontaminação dessa matriz contaminada através de métodos físicos, químicos e biológicos. Na primeira estratégia, melhorias podem ser alcançadas através do melhoramento genético, obtendo plantas mais resistentes à proliferação de fungos. Os métodos físicos de degradação não possuem ação efetiva, com baixos percentuais de eficácia. Já os métodos químicos são caros e, na maioria dos casos, afetam a qualidade dos grãos e das matérias-primas. Essa tabela nos mostra os alimentos com alto risco de contaminação por micotoxinas e quais as micotoxinas prováveis de estarem presentes nesses alimentos. Então, podemos observar a presença de tricotecenos no milho e no sorgo. Já essa tabela nos mostra os alimentos e matérias-primas com moderado risco de contaminação por micotoxinas e podemos observar a presença de tricotecenos no trigo, nos cereais matinais à base de milho e de trigo e nos ovos.